Era uma tarde de terça-feira. Lembro-me exatamente da data, porque era menos de uma semana antes do Dia de Ação de Graças. Eu estava dirigindo para casa depois do trabalho, presa no trânsito da rodovia, quando meu celular tocou. Era minha mãe, Mariane. Atendi, colocando no viva voz, ela sempre tinha muito o que dizer, e eu gostava de manter as mãos livres. Hannah, é você? A voz dela soou nítida, um pouco alta demais dentro do carro. Sou eu, mãe. O que foi? Respondi. Houve uma pausa, um barulho de fundo, como se ela tivesse afastado o telefone da boca. Então ouvi a voz do meu primo Tyler, abafada, mas reconhecível. Fala logo, tia Mariane. Antes de continuar, ele disse algo que me fez revirar os olhos. E pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde vocês estão assistindo. Meu estômago se contraiu um pouco. Isso geralmente significava que vinha algo ruim. Então, a voz da minha mãe voltou, mais alta e com aquele tom cortante que eu conhecia bem. Hannah, disse ela, firme, seu pai e eu conversamos. Você está proibida de vir ao Dia de Ação de Graças até pedir desculpas ao Tyler. As palavras me acertaram em cheio. Proibida do Dia de Ação de Graças. Não foi um estamos chateados ou precisamos conversar. Foi uma proibição direta. E um pedido de desculpas ao Tyler, por quê? Tínhamos discutido algumas semanas antes por uma besteira, algo sobre uma história antiga da família que ele distorceu. Eu nem tinha pensado mais nisso, não parecia nada importante para mim. Mas, aparentemente, para eles era. Antes que eu pudesse processar, a voz de Tyler veio do fundo, clara como o dia. Ela pode comer as sobras na garagem. E soltou uma gargalhada alta, genuína. Minha mãe não o repreendeu. Ouvi outra risada também, de alguém que achou graça. Eu não disse nada. O trânsito se arrastava ao meu redor, um mar de luzes de freio vermelhas. Minhas mãos apertaram o volante. Senti a garganta apertar, seca. Não eram só as palavras. Era o riso. A maneira casual como me transformaram em piada, em problema. Como se eu fosse algo a ser corrigido com um pedido de desculpas que eu não devia. Por dentro, algo se moveu. Não foi um estalo súbito, nem uma explosão. Foi mais fundo, mais lento, como uma placa tectônica finalmente se movendo além do ponto de ruptura. Eu sempre tinha sido a calma, a que evitava conflitos, a que aguentava tudo calada. Mas aquilo era diferente. Aquilo parecia frio. Parecia deliberado. E, pela primeira vez em muito tempo, percebi que ser quieta não me tornava forte, apenas fácil de ignorar e de ferir. Minha mãe continuou falando, sem perceber o silêncio do outro lado da linha. Então, pense bem. Se quiser vir, já sabe o que precisa fazer. Tá bom, mãe, consegui dizer, minha voz soando vazia até para mim mesma. Eu vou pensar. Desliguei. O silêncio dentro do carro pareceu ensurdecedor. A risada ainda ecoava na minha cabeça. Sobras na garagem. Não era mais sobre o Dia de Ação de Graças. Era sobre tudo. E, naquele momento, parada no trânsito, algo em mim decidiu que o suficiente finalmente era realmente suficiente. Por anos, eu tinha sido a rede silenciosa de segurança da família. Não porque eu fosse rica, nem porque me gabasse disso, mas porque eu era disciplinada. Eu trabalhei duro. Economizei. Vivi de forma simples e observei. Observei as contas se acumularem, os olhares preocupados, os comentários casuais sobre as coisas estarem apertadas. E eu intervinha, sempre em silêncio, sempre sem pedir reconhecimento. Começou de forma pequena. Meu pai precisou fazer uma cirurgia. O plano de saúde cobriu a maior parte, mas havia uma diferença, alguns milhares. Meus pais ficaram aflitos. Meus irmãos ofereceram palavras de consolo, mas nenhuma solução. Eu simplesmente fiz a transferência. Tá tudo bem, pai. Não se preocupa. Só se concentra em melhorar. Ele me agradeceu. Minha mãe também. Ninguém perguntou como eu tinha o dinheiro, ou se aquilo era um sacrifício para mim. Simplesmente aceitaram. Depois veio o plano de celular da família.
Sempre tinha alguém esquecendo de pagar, estourando o limite de dados ou ficando sem serviço. Virou uma fonte constante de estresse. Então eu ofereci. Deixa que eu coloco no meu cartão, mãe. Vai ser mais fácil controlar uma conta só. E foi para eles. Todo mês, o pagamento saía da minha conta. Eu não me importava. Pelo menos no começo. Parecia uma solução prática. Mantinha todo mundo conectado. Com as contas de casa era a mesma coisa. Tinha mês que a conta de luz vinha alta, ou a do gás. Minha mãe suspirava, dizia que teriam que economizar. E eu, quietamente, entrava no site e fazia o pagamento. Às vezes dizia: "Ah, acho que já paguei essa, mãe." "Não se preocupa." Outras vezes, nem comentava. Eu não queria que eles sofressem. Não queria que se preocupassem. Eu só queria que estivessem bem. Com as compras era igual. Meus pais estavam envelhecendo, e o dinheiro nunca sobrava. Eu ia ao mercado, pegava a lista deles e sempre acrescentava umas coisas a mais, carnes melhores, frutas frescas, coisas que eu sabia que eles não comprariam para si. Pagava e, quando tentavam me reembolsar, eu apenas dizia: "Tá tudo bem, mãe. Só um pouquinho. É por minha conta." Eles sorriam, diziam que eu era um amor. Naquela época, ajudar me fazia bem. Parecia amor. Mesmo com copagamentos médicos de surpresa, uma consulta, um remédio novo, quando comentavam por alto, eu logo dizia: "Deixa comigo, pai. Eu pago." E pagava, sem pensar duas vezes. Eu não era rica. Trabalhava num emprego comum, ganhava um bom salário, mas nada extravagante. Eu apenas era responsável. Controlava meus gastos, tinha um orçamento, não gastava à toa. Eles me viam como econômica, às vezes até de forma meio zombeteira. "Hannah é tão boa com dinheiro", diziam, como se fosse uma mania, e não uma necessidade. Eles não viam as madrugadas em claro, os turnos extras, as escolhas cuidadosas que eu fazia todos os dias para construir uma pequena reserva, para mim e, por consequência, para eles. Em silêncio, virei a rede de segurança da família. Aquela que bancava as despesas pelas quais eles me ridicularizavam por conseguir pagar. A ironia era amarga, mas eu ignorava. Dizia a mim mesma que era isso que a família fazia. Era meu jeito de demonstrar carinho. De estar presente, mesmo quando eles não estavam lá para mim do jeito que importava. Eu comprava a tranquilidade deles. Uma conta de cada vez. E ninguém nunca soube o verdadeiro custo disso. A proibição do Dia de Ação de Graças não ficou só entre mim e minha mãe. Virou pública. O grupo da família, que normalmente era cheio de mensagens banais, fotos de bichos e planos vagos, estava diferente naquele ano. Alguém criou uma nova conversa, lista de convidados do Dia de Ação de Graças. E os nomes começaram a aparecer: tia Dona, tio Mark, prima Jane e os filhos, primo Michael, meu irmão Ben, minha irmã Sarah, até o Tyler. Todos estavam lá menos eu. Rolei a tela, passando pelos nomes da lista. O meu estava visivelmente ausente. Foi como levar um soco no estômago, mas ao mesmo tempo uma estranha confirmação. Eles realmente estavam fazendo isso. Eles realmente estavam me banindo. Meu coração doía, mas uma raiva fria começou a se instalar. Decidi perguntar, só para ver o que diriam. "Oi, pessoal", digitei, tentando manter o tom leve. "Parece divertido. Perdi alguma coisa sobre a lista de convidados?" As respostas vieram rápido. Minha mãe respondeu primeiro, com uma mensagem genérica: "Só estamos garantindo que todo mundo tenha espaço." Em seguida, Tyler apareceu. A mensagem dele pulou na tela. "Lugares limitados, Hannah. Tenta o Natal, se comportar." Se eu me comportar? Como se eu fosse uma criança. Como se eu tivesse que merecer o direito de estar presente. O grupo ficou em silêncio por alguns segundos. Então alguém mandou um gif de um peru dançando. A mensagem era clara. Minha dúvida havia sido respondida. Minha humilhação, completa. E não era só o grupo da família.
Eram as pequenas provocações, os comentários sutis, as desconsiderações que se acumulavam há anos. Nos jantares de família, quando eu tentava falar sobre meu trabalho ou alguma conquista, nada grandioso, mas algo de que eu me orgulhava, alguém invariavelmente mudava o assunto para a nova promoção do Tyler ou o mais novo projeto promissor do bem. Minha mãe sempre dizia: "A Hannah é tão sensata." Uma palavra que soava como um elogio, mas que sempre teve gosto de a sem graça ou a sem ambição. Lembrei de alguns meses atrás, quando fui às compras com a tia Dona. No caixa, a atendente comentou de forma simpática sobre meus sapatos, práticos, duráveis. "Ah, essas coisinhas velhas", disse tia Dona, balançando a mão com desdém. "A Hannah é só um pouquinho sensível com esse negócio de sucesso, sabe? Não gosta de chamar atenção para si. Faz o atendimento rapidinho, querida." Fiquei paralisada. A atendente pareceu desconfortável, apenas acenou e continuou passando as compras. Senti meu rosto queimar. Minha tia, minha própria família, insinuando, em público, que eu era insegura por não ser bem-sucedida, quando na verdade eu era quem, silenciosamente, sustentava metade daquela família. Era uma ferida que nunca cicatrizou. Cada comentário, cada piada às minhas custas, cada vez que escolheram o sentimento de outra pessoa em vez do meu, tudo isso foi me desgastando. Eles me viam como a quieta. A que não reclama. A que aguenta tudo. E eu aguentava. Por anos, engoli as comparações, as rejeições, o desdém. Convenci a mim mesma de que não importava, de que eles me amavam à sua maneira. De que família é família, e você fica ao lado deles, não importa o quê. Mas o banimento do dia de ação de graças, diante de todos, foi a gota d'água. Não era só meu nome faltando numa lista. Era o meu valor, o meu lugar, minha própria existência dentro da família, sendo publicamente questionados e depois descartados com uma piada cruel. E conforme os dias foram se aproximando do feriado, aquela humilhação foi se transformando em algo mais sólido. Algo decidido. O dia de ação de graças chegou. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Normalmente, nessa hora, eu já estaria acordada, ajudando minha mãe na cozinha, ou dirigindo até lá com algum prato preparado com todo cuidado. Mas não naquele ano. Naquele ano, eu estava sozinha no meu apartamento. Tentei agir como se fosse apenas mais um dia. Limpei a casa. Li um livro. Até saí para uma longa caminhada, tentando fingir que o ar frio do outono não trazia o cheiro de peru assando vindo das casas da vizinhança. Mas a cada toque do meu celular, a cada notificação, meu coração dava um salto. Eu sabia que não seria um convite, mas, mesmo assim, uma parte tola de mim ainda esperava algum tipo de reconciliação. Por volta da hora do almoço, chegou uma mensagem. Era da minha mãe. Meu estômago se contraiu. Abri devagar. "Separamos um prato para você, Hannah. Pode pegar na varanda se quiser." Na varanda. "Não, venha comer com a gente, sentimos sua falta." Não, cometemos um erro. Apenas uma oferta fria e impessoal, sobras deixadas do lado de fora, como um pacote esquecido. Foi um gesto mecânico, vazio, uma forma de dizer que tecnicamente se importavam, sem precisar me encarar. A solidão pesou no peito, física, densa, como uma pedra. Imaginei todos à mesa, rindo, comendo, trocando histórias. Meu pai na cabeceira, minha mãe indo e vindo da cozinha, Tyler provavelmente se exibindo com alguma história exagerada. Ben e Sarah brincando com os filhos. Um retrato perfeito de família, sem mim. Olhei o relógio. Fim de tarde. Devia estar perto do fim do jantar. Mesmo assim, algo em mim me empurrou a sair. Não para pegar o prato, mas para ver. Para confirmar. Para colocar uma imagem concreta na dor. Dirigi devagar pela rua da casa deles. As luzes estavam acesas, quentes, acolhedoras. Dava para ouvir, mesmo à distância, o som abafado das risadas, das conversas. Carros estacionados na rua, todos os da família. Todos estavam lá. E então eu vi. Na varanda, ao lado da porta da frente, um prato coberto com papel alumínio, exatamente como ela dissera. Parecia pequeno. Patético. Abandonado sob a luz fraca do fim da tarde.
Mas vi algo mais. O gato alaranjado e peludo do vizinho, ousado e curioso, cheirava as bordas do prato, o rabo se mexendo, prestes a cutucar o papel com a pata. Aquela foi a gota d'água. Toda a solidão que eu tinha sentido o dia inteiro, o vazio, o peso, não sumiu. Mas algo novo nasceu junto dela. Uma determinação fria. Firme. Já não se tratava do banimento. Nem do pedido de desculpas. Tratava-se de algo mais profundo. Ser tão completamente ignorada, tão descartável, que o meu lugar havia se tornado literalmente a varanda deixado ali, para um gato investigar. Continuei dirigindo. Não parei. Não desci do carro. Deixei o prato ali pro gato, pro frio, para quem quisesse. Aquilo não me pertencia. Nada naquele dia, naquela família, me pertencia mais. Enquanto me afastava, as lágrimas finalmente vieram. Não eram de raiva, exatamente. Eram de uma tristeza profunda, antiga. Mas, sob essa tristeza, algo diferente começava a se firmar. Uma força nova, silenciosa, inquebrável. Eles tinham feito a escolha deles. E agora, eu faria a minha. A solidão se transformará em determinação. E essa determinação parecia o começo de algo novo. Algo poderoso. Dias depois do dia de ação de graças, a vida deveria ter voltado ao normal, mas nada parecia normal para mim. O prato na varanda, o gato, a crueldade casual da minha família, tudo isso fervia dentro de mim. Eu seguia a rotina no trabalho, mas a cabeça estava longe. Sentia-me esvaziada, mas ao mesmo tempo estranhamente desperta, como um ferimento que finalmente parou de sangrar e começou a criar uma crosta, endurecendo. E então os telefonemas começaram, previsivelmente. O primeiro foi do Tyler. Ele me ligou, com aquela voz escorrendo de falsos encantos. E aí, Hannah, tudo bem? Escuta, preciso de um favor rapidinho. Respirei fundo, já me preparando. O que foi, Tyler? Então, é o aniversário da Jane na próxima semana, e eu queria muito dar algo especial para ela, sabe? Só que o meu último pagamento veio meio curto. Será que você podia me emprestar uns $600? Eu te pago no mês que vem, prometo. $600. Para o presente da namorada. Do primo que tinha me humilhado publicamente dias antes. A audácia. Família cuida de família, né? Ele completou, como se fosse uma senha mágica para destravar minha carteira. Uma frase que sempre funcionou. Mas, dessa vez, soou vazia. Manipuladora. Antes que eu conseguisse sequer formular uma resposta, o telefone tocou de novo. Era meu pai. Hannah, querida, sua mãe e eu estamos precisando de uma ajudinha. O carro deu um problema grande, e também estamos apertados para dar entrada no aquecedor novo. Será que você podia depositar uns 300 rapidinho, só para assegurar? 300. Somados aos 600 de Tyler, $900 em poucos minutos. Para coisas necessárias, sim, mas sempre coisas que eles pareciam precisar de mim. Desliguei com ambos, sem prometer nada. Disse apenas que ia ver o que podia fazer. Minhas mãos tremiam não de raiva, mas de um cansaço profundo, enraizado. Fui até o meu pequeno escritório, aquele cantinho que eu tinha montado no apartamento, e abri o laptop. Entrei no aplicativo do banco. Comecei a rolar a tela, passando por anos de transações. Anos de dinheiro saindo da minha conta e entrando nas vidas deles. Lá estavam os pagamentos da hipoteca que eu cobri quando estavam apertados. Alguns milhares aqui, outros ali, só para mantê-los à tona. Compras de mercado tantas, incontáveis. Sempre com o mesmo pensamento, por minha conta. Medicamentos. Coparticipações médicas. Consultas, dentista, contas de luz, gás, água, telefone. Tudo pago em silêncio. Vi também as transferências pelo aplicativo ProTyler Aluguel, contas atrasadas. Só preciso de um pouquinho extra. Cada uma, um pequeno corte, drenando aos poucos minhas reservas. Lembrei dos consertos de carro que eu paguei sem contar a ninguém. Dos eletrodomésticos que substituí. Dos empréstimos em que nunca foram pagos e nem reconhecidos como tais.
O total era assustador. Não eram apenas centenas. Eram milhares. Dezenas de milhares. Dinheiro que eu ganhei, economizei e administrei com tanto cuidado. Não para viver no luxo, mas para ter segurança. Para o meu futuro. Dinheiro que eu derramei na vida deles sem uma única reclamação. Sem esperar retorno, apenas talvez um pouco de respeito. Um pouco de amor. Um mínimo de reconhecimento. E o que recebi em troca? Um banimento no dia de ação de graças. Humilhação pública. Risos. Um prato deixado na varanda para o gato. E agora, mais pedidos. Mais exigências. Mais a família cuida de família. Meus olhos percorreram a tela. Cada linha, um recibo da minha generosidade silenciosa e da exploração deles. Senti um nó frio se formar no estômago. A determinação que eu tinha sentido no feriado se transformou em algo sólido. Inquebrável. Respirei fundo. Minha voz saiu quase num sussurro, mas, dentro da minha cabeça, ecoou como um grito. Chega! As palavras eram suaves, mas carregavam o peso de anos de sacrifício silencioso. De ser ignorada. De ser usada. Não era apenas uma recusa. Era o fim de uma era. Era o fim de uma era, o fim da era deles, de dependerem de mim, e o início da minha própria. Fechei o laptop. O brilho da tela refletia a nova determinação inabalável nos meus olhos. O ponto de ruptura havia chegado. E eu sabia exatamente o que precisava fazer. A decisão estava tomada, mas uma decisão é só um pensamento até que você haja sobre ela. Por anos, minhas ações tinham sido silenciosas, transferências invisíveis de dinheiro, ajudas discretas. Agora, minhas ações precisavam ser tangíveis, sólidas, inegáveis. Eu não podia apenas dizer a não. Eu precisava mostrar o porquê. Precisava de prova não para eles, mas para mim mesma. Eu precisava ver o peso total do que vinha carregando. Foi então que liguei para Clara Mitchell. Clara não era da família. Era minha mentora, minha antiga gerente no primeiro emprego de verdade. Uma mulher de seus 50 e poucos anos, olhar afiado, postura firme e uma atitude sem rodeios que eu sempre admirei. Ela me ensinou a negociar, a poupar, a enxergar meu próprio valor em um mundo que fazia de tudo para diminuí-lo. Eu nunca tinha contado a ela toda a extensão da dependência financeira da minha família, principalmente por vergonha. Mas agora, eu precisava da mente estratégica dela. Nos encontramos para tomar um café. Minhas mãos envolviam a caneca quente enquanto eu, em voz baixa, expunha tudo. As contas, os pedidos, o banimento do dia de ação de graças, o prato deixado na varanda. Eu esperava um sermão ou talvez pena. Mas ela apenas ouviu, com um olhar firme, atenta. Quando terminei, ela tomou um gole calmo do café e disse: Hannah, eles não estão apenas pegando seu dinheiro. Estão pegando o seu futuro. Cada dólar que você dá a eles é um dólar que você não investe em si mesma. Ela se inclinou um pouco para frente. Você precisa fazer um exorcismo financeiro. Precisa se desvincular completamente. Mas para isso, precisa enxergar o fantasma na máquina. Precisa quantificar. E foi aí que nasceu a ideia do dossiê. Não se tratava apenas de reunir comprovantes. Era sobre criar um registro da minha vida, um documento físico dos meus sacrifícios silenciosos. Naquela noite, comprei uma pasta grossa de 3 argolas, um pacote de plásticos transparentes e um conjunto de marcadores coloridos. Minha missão havia começado. Nas 2 semanas seguintes, meu apartamento se transformou em uma sala de guerra da arqueologia financeira. Imprimi anos de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e comprovantes de pagamentos online. No início, foi avassalador. Uma montanha de papéis que representava uma montanha de obrigações. Mas conforme comecei a organizar, uma clareza sombria emergiu. Criei abas. Hipoteca, contas de utilidades, supermercado, saúde, automóvel, e a maior, mais dolorosa de todas, empréstimos pessoais, Tyler. Cada folha contava uma história. Lá estava uma transferência de $1.500 para a conta dos meus pais, 3 anos atrás. Lembro daquele dia perfeitamente.
Meu pai ligou em pânico, o imposto da casa estava vencendo, e eles tinham esquecido. A voz dele estava tensa, apavorada com as multas. Eu não hesitei. Transferi o dinheiro da minha poupança, o dinheiro que eu estava guardando para o meu próprio imóvel. Disse que não tinha problema. Agora, olhando o e-mail de confirmação, senti um nó frio no estômago. Onde estava o meu nome na escritura daquela casa que eu ajudava a pagar? Encontrei também os pagamentos mensais do plano de celular da família. Por 6 anos seguidos, eu havia pago tudo. Mais de $200 por mês, todo mês. Fiz as contas. Mais de $14.000. Dinheiro invisível. Sacrifícios silenciosos. E uma verdade impossível de ignorar. $14.000, esse era o preço da conveniência de eles não precisarem se preocupar com nada. $14.000 para que Tyler pudesse rir de mim pelo viva voz da minha mãe. A seção de supermercado era uma pilha de recibos de todas as grandes redes em um raio de 10 quilômetros. Eu os guardava por causa do orçamento, mas agora serviam a um novo propósito. Comecei a destacar os totais, $150 aqui, $200 ali, pequenos valores que, somados, formavam uma fortuna. Lembrei da minha mãe elogiando a namorada do Tyler por levar uma sobremesa sofisticada para o jantar de família, enquanto as 3 sacolas cheias de mantimentos que eu tinha comprado ficavam no balcão, completamente ignoradas. Mas a parte mais revoltante era a de Tyler. Imprimi o histórico do Venmo dele. Pedido após pedido. Dinheiro para cerveja. Gasolina. Ingressos de show. Ajuda aí, primo. E depois vinham os maiores. $500, aluguel. $300, problema no carro. Cada mensagem tinha o mesmo tom casual e arrogante, como se ele estivesse pedindo uma caneta emprestada e não centenas de dólares do meu dinheiro suado. E eu sempre dizia sim. Sempre. Porque a família ajuda a família. Conforme eu colocava cada documento em um plástico transparente, a pasta ficava mais pesada. Parecia que eu estava dando forma e peso ao meu ressentimento, à minha exaustão. Aquilo já não era só um sentimento no estômago, era prova concreta, fria, dura, inegável. Clara veio uma noite ver o meu progresso. Ela folheou as páginas, o rosto impassível. Isso é impressionante, Hannah disse, batendo com o dedo em uma conta de luz destacada. Mas lembre-se do propósito. Isso não é para envergonhá-los. É para libertar você. Essa pasta é o seu plano de fuga. Sentamos à minha pequena mesa da cozinha e começamos a planejar tudo. Fizemos uma lista de todos os vínculos financeiros, cada débito automático, cada conta compartilhada. Pesquisamos como transferir a titularidade do plano de celular. Escrevemos um roteiro para eu usar ao ligar para a companhia da hipoteca. Clara era metódica, transformando minha dor emocional em um plano claro e acionável. Quando você cortar o cordão, eles vão entrar em pânico, avisou. Vão te culpar, te manipular, tentar todos os truques que sempre funcionaram. Você precisa estar pronta. Olhei para a pasta espessa e pesada sobre a mesa. Ela estava cheia do meu passado, cheia da minha dor. Mas, ao segurá-la, eu senti algo novo, preparo. Era minha verdade. Minha justificativa. Minha armadura para a batalha pela minha própria vida. Na lombada, escrevi em letras maiúsculas simples. Isto é o que eu fiz por vocês, e isto é o que eu não farei mais. A primeira segunda-feira de dezembro foi o meu dia D. Tirei o dia de folga no trabalho, dizendo ao meu chefe que tinha compromissos pessoais. Não era mentira, eu estava me nomeando CEO da minha própria vida. Acordei cedo, preparei um café bem forte e sentei à mesa com a pasta aberta ao meu lado e minha lista de tarefas pronta. A primeira ligação foi a mais difícil, a empresa da hipoteca. Meu coração batia forte no peito. Eu vinha fazendo pagamentos suplementares diretamente na conta deles há anos, por meio de um portal online. Não estava no contrato do empréstimo, mas minhas informações bancárias estavam vinculadas ao pagamento automático dos impostos da propriedade, que eu tinha assumido há 2 anos. Naveguei pelo sistema automatizado de atendimento, a voz tensa quando finalmente falei com uma atendente. Sim, eu gostaria de remover minha autorização de débito automático para o pagamento dos impostos da propriedade na conta número, li os números direto de um extrato.
A mulher do outro lado foi educada e eficiente. Claro, senhora. Posso perguntar o motivo do cancelamento? Eu não contribuirei mais com esse pagamento, respondi. As palavras soaram estranhas, mas poderosas na minha boca. Por favor, certifique-se de que todas as futuras faturas sejam enviadas diretamente aos proprietários registrados. Houve uma pausa, o som de digitação rápida. Certo, está feito. A senhora receberá um e-mail de confirmação. Desliguei e soltei um suspiro que nem percebia estar prendendo. Um fio cortado. O e-mail chegou um momento depois, confirmação de cancelamento de débito automático. Parecia um certificado de nascimento. O próximo passo era o plano de celular, mais complicado. Eu teria que ir pessoalmente até a loja da operadora. Entrei com meus dados em mãos e expliquei ao atendente, um rapaz jovem e atencioso, que queria separar a minha linha em um plano individual e transferir a responsabilidade da conta principal das outras linhas para minha mãe. Ele digitou no tablet. Entendi. Então a senhora vai liberar as outras 4 linhas. A nova titular será responsável pelo valor total da fatura a partir do próximo ciclo. Isso mesmo, confirmei. Ele me pediu para assinar um formulário digital. Enquanto o estilete tocava a tela, pensei em todas as ligações, todas as mensagens, toda a drama familiar que havia trafegado por aquelas ondas, pagas por mim. Nunca mais. Saí da loja com um novo chip e um novo número de conta, meu, somente meu. Pela primeira vez em 6 anos, meu telefone era verdadeiramente meu. De volta ao meu apartamento, comecei a parte digital, uma purificação online. Entrei na conta da Amazon dos meus pais e removi meu cartão de crédito. Dei uma olhada na lista de pedidos. O café favorito do meu pai? As vitaminas da minha mãe? O pó de proteína ridiculamente caro do Tyler. Tudo comprado com o meu dinheiro. Clique. Deletado. Fui para os serviços de streaming Netflix, Hulu, Max. Meu cartão era o método principal de pagamento em todos. Acessei cada um, abri as configurações e removi minhas informações. Agora a tela mostrava, método de pagamento necessário. Depois, os aplicativos de supermercado, da farmácia, qualquer lugar onde meus dados financeiros estavam salvos para a conveniência deles. Tornei-me um fantasma, apagando minhas próprias pegadas das vidas deles. A cada clique, eu me sentia mais leve. O peso que antes estava nos meus ombros passava agora para as páginas da pasta. Ao meio-dia, estava tudo feito. Cada vínculo cortado. Passei o resto do dia em silêncio. Desliguei o celular, algo que raramente fazia. Li um livro. Ouvi música. Senti uma paz estranha, o silêncio antes da tempestade que eu sabia que viria. Ela começou na quarta-feira. Uma mensagem única da minha irmã, Sarah. Ei, a Netflix caiu? Está pedindo um cartão de crédito. Li e coloquei o celular de lado. Não respondi. Na quinta-feira, veio o verdadeiro pânico. Uma mensagem em grupo da minha mãe para mim, Ben e Sarah. Alguém mudou o plano de celular? Acabei de receber um e-mail dizendo que sou a nova titular da conta e a fatura está acima de $200. Hannah, foi você que fez isso. Meu irmão Ben, sempre o pacificador desinformado, respondeu. Deve ter sido engano, mãe. A Hannah sempre resolve. Fiquei em silêncio. Na sexta-feira, começaram as ligações. Meu pai, a voz tensa de confusão. Hannah, a farmácia disse que nosso cartão foi recusado para o remédio da mãe. Achei que você tinha cadastrado. Deixei a ligação ir para o correio de voz. Tyler ligou, a voz carregada de agressividade. Que diabos, Hannah? Meu telefone está prestes a ser cortado. A mãe disse que você cancelou o plano. Você não pode simplesmente fazer isso. Ouvi a mensagem e depois a apaguei. No domingo, o mundo deles estava desmoronando. As conveniências de que sempre se aproveitaram desapareceram. A rede de segurança tinha sido retirada, e eles estavam em queda livre. Eles nunca souberam quanto eu carregava porque eu nunca deixei que sentissem o peso. Agora, pela primeira vez, eles sentiam tudo.
As mensagens de texto ficaram mais desesperadas, uma chuva de confusão, raiva e acusações. E eu permaneci em silêncio. Fui um muro intransponível, uma ligação não atendida, uma mensagem não lida. Cada notificação no meu telefone era um lembrete da corrente que eu havia quebrado. O silêncio era minha resposta e era mais alto do que qualquer discussão que pudesse ter. Na terça-feira seguinte, minha mãe me ligou. A voz dela era diferente. A raiva havia sumido, substituída por uma desesperança frágil e fina. Hannah, por favor, venha aqui. Precisamos conversar sobre isso. Seu pai está acabado. Foi o por favor em que me marcou. Não uma exigência, mas um pedido. Soube que aquele era o momento. A pasta estava no banco do passageiro enquanto eu dirigia para a casa deles. Seu peso era uma presença reconfortante. Entrei na casa onde cresci. O ar estava pesado de tensão. Meus pais estavam sentados à mesa da cozinha, o lugar de milhares de refeições em família, de lições de casa e planejamento de feriados. Agora parecia uma sala de tribunal. Tyler também estava lá, encostado na cadeira, braços cruzados, com um olhar trovejante. Não disse oi. Caminhei até a mesa, coloquei a pesada pasta no centro com um estrondo sólido e sentei. O som ecoou no silêncio. O que é isso? Perguntou meu pai, a voz rouca. Esta é a conversa, disse, a voz firme. Olhei diretamente para ele. Você quis saber por quê? Este é o porquê. Abri a pasta na primeira aba, assistência da hipoteca. Virei-a para ele ver. As páginas estavam cheias de confirmações impressas dos meus pagamentos. Datas e valores destacados em amarelo fluorescente. Pai, comecei, com a voz firme, há 3 anos, você estava preocupado em perder a casa por causa de uma conta de imposto da propriedade. Eu paguei $500. No ano seguinte, você estava atrasado em 3 parcelas da hipoteca. Eu cobri a diferença. $2.200 só nisso. Esta, disse, batendo numa página, é a nota do novo aquecedor que eu paguei integralmente no inverno passado. Não é o depósito rápido de $300 que você me pediu há 2 semanas. Meu pai encarava os papéis, o rosto pálido. Parecia mais velho do que eu jamais tinha visto. Minha mãe apenas torcia as mãos, a boca uma linha fina. Virei para a próxima sessão. Médico. Deslizei um recibo pela mesa. Isso é pelo copagamento da sua cirurgia, pai? Ah, que o seguro não cobriu. Isso é pelo tratamento dentário da mãe. Estas páginas mostram cada copagamento de prescrição dos últimos 4 anos. Tyler bufou. Ah, qual é? Você está contando copagamentos de remédios? Olhei para ele. Fria. Pela primeira vez, não tentei amenizar. Virei para a aba dele, a mais grossa da pasta. Vamos falar sobre o que eu contei para você, Tyler. Puxei a impressão do histórico do Vemo dele e deslizei diretamente na frente dele. O marcador amarelo cobria dezenas de linhas. $600 de aluguel. $400 de depósito de segurança em um apartamento que você morou por 6 meses. 50 aqui, 100 ali, para quê? Concertos, encontros, dinheiro para cerveja. Apontei para o último pedido. E na semana passada, você me pediu mais $600 para o presente da sua namorada logo depois de rir de mim comendo na garagem. O rosto dele ficou vermelho como brasa. Eu ia te pagar de volta, disse ele. Não, você não ia, respondi, a voz perigosamente baixa. Você nunca me devolveu um único dólar. Você não vê isso como um empréstimo. Você vê como uma mesada. Uma mesada que você recebe por fazer parte de uma família da qual, aparentemente, eu não sou boa o suficiente. Olhei para meus pais. Vocês me baniram do dia de ação de graças. Permitir que ele me humilhasse. Deixar um prato para mim na varanda, como um cachorro abandonado. Por anos, eu despejei meu tempo, minha energia e meu dinheiro nesta família. Paguei suas contas. Comprei suas compras. Financiei seu estilo de vida enquanto vocês cochichavam pelas minhas costas que eu era sensível, econômica ou não bem-sucedido bastante. Inclinei-me para a frente, mãos apoiadas na mesa.
Chega! Chega de ser o banco de vocês. Chega de ser a rede de segurança de vocês. Chega de ser a filha quieta e sensata que vocês tomam como certa. Minha mãe finalmente encontrou a voz, um som agudo e ferido. Hannah, isso é uma traição. Somos sua família. Uma traição? Perguntei, a voz subindo um pouco, afiada com anos de dor reprimida. Traição é ver seus pais ficarem de braços cruzados enquanto seu primo te chama de lixo. Traição é ser dito que você não é bem-vinda na sua própria casa durante um feriado. Traição é perceber que você nunca foi vista como filha, apenas como um recurso. Levantei-me, a cadeira arranhando o linóleo. O confronto havia acabado. Eu disse o que precisava dizer. Mostrei a verdade. Os rostos deles, atonitos, bocas abertas. Era a primeira vez que realmente me viam. Não como solução para os problemas deles, mas como uma pessoa que finalmente atingiu seu limite. Deixei-os à mesa, o choque e os argumentos gaguejantes ficando para trás. Ao fechar a porta da frente, o clique do trinco soou final. Sentada no carro, esperava sentir uma tempestade de emoções, raiva, tristeza, talvez até arrependimento. Em vez disso, uma quietude profunda se instalou. Não era o silêncio solitário do meu apartamento vazio no dia de ação de graças. Era um silêncio pacífico e poderoso. Pela primeira vez, o silêncio me pertencia. Era minha escolha. O pós-choque veio exatamente como Clara previu. A primeira onda foi de raiva, principalmente de Tyler. As mensagens começaram naquela noite, uma chuva de fúria e insultos. Você é um monstro, Hannah. Não pode simplesmente deixá-los assim. Você acha que é melhor que nós com sua maldita pasta. Vou contar a todos o que você fez, como abandonou seus próprios pais. Li as mensagens e as deletei. Não entrei em discussão. Não me defendi. As palavras dele eram apenas ruído, o chilrear de uma criança que teve seu brinquedo favorito tirado. A próxima onda foi culpa, habilmente manejada por minha mãe. Ela deixava longas mensagens no correio de voz, a voz quebrando de emoção. Hannah, eu não sei o que vamos fazer. A prestação da hipoteca vence. Seu pai está tão estressado. Ele não está dormindo. Está com dores no peito. Como você pôde ser tão cruel? Depois de tudo o que fizemos por você, criando você? Isso não é a filha que criei. As dores no peito eram um clássico artifício para manipular meu medo e senso de responsabilidade. A antiga Hannah teria cedido imediatamente, ligado de volta, pedido desculpas e enviado dinheiro. A nova Hannah ouviu a mensagem, reconheceu a manipulação e a deletou. Foi difícil. Uma parte de mim, a parte cuidadora, programada por 27 anos, gritava para consertar tudo. Mas mantive-me firme. Meu pai não ligou por uma semana. Quando finalmente ligou, a mensagem foi curta, sem briga na voz. Hannah, é o papai. Ligue para mim. Precisamos resolver isso. Era a aproximação mais próxima que algum deles tinha chegado de admitir que estavam em apuros, mas ainda assim era uma tentativa de me puxar de volta para resolver os problemas deles. Eu não liguei de volta. Minha última palavra tinha sido dita àquela mesa de cozinha. Minha mãe havia murmurado algo sobre traição. Tyler disse: Você não pode simplesmente nos deixar assim. E minha resposta, suave mas inabalável, ecoava na minha mente. Eu estou deixando vocês como adultos. O que vocês são? Essa única frase tornou-se meu mantra. Não estava os abandonando. Eu estava forçando-os a enfrentar as consequências de suas próprias escolhas, sua má gestão financeira, seu próprio comportamento. Comecei a entender que a ajuda verdadeira não é resgatá-los infinitamente. É permitir que eles tenham a dignidade e a dificuldade de se manterem com suas próprias pernas. Concentrei-me na minha própria vida com uma clareza que não sentia há anos. Fui trabalhar. Encontrei amigos. Comecei a olhar anúncios de um pequeno apartamento. Meu fundo para entrada estava seguro e crescendo. O silêncio do meu lado tornou-se um limite, um muro que eles não poderiam ultrapassar com raiva ou culpa. Semanas se passaram. As mensagens raivosas cessaram. As mensagens de súplica diminuíram.
Eles estavam sendo forçados a lidar com sua realidade, uma realidade que eu não estava mais amortecendo para eles. Eu não sabia o que acontecia na casa deles. E pela primeira vez, não me senti responsável por isso. O poder disso era imenso. Eles tinham usado palavras e ações para me afastar. Agora, era meu silêncio que os mantinha à distância, me dando o espaço necessário para realmente me curar. Cerca de um mês depois, pouco antes do Natal, meu pai ligou de um número que eu não reconhecia. Atendi cautelosamente. Hannah, a voz dele era baixa, hesitante. Oi, pai. Houve uma longa pausa. Pude ouvir ele respirar com dificuldade. Sua mãe e eu fomos a um consultor financeiro. Tyler é Tyler, se mudou. Ele tem um segundo emprego. Não disse nada. Apenas escutei. Olhei alguns papéis antigos, continuou, a voz carregada, encontrei recibos de coisas que eu nem lembrava que você tinha pago. O conserto do telhado, a transmissão do meu carro. Ele parou de novo. Me desculpe, Hannah. Sinto muito por te fazer sentir como uma carteira. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Foi desajeitado, incompleto, mas foi a coisa mais honesta que ele disse a mim em anos. Obrigada por dizer isso, pai, respondi suavemente. Não fizemos planos para o Natal. Ainda era cedo. As feridas estavam muito recentes, mas era um começo, uma pequena fresta de luz numa porta que havia sido batida com força. No ano novo, comprei meu apartamento. Era pequeno, mas era meu. Cada pagamento, cada móvel era um testemunho do meu próprio trabalho duro e do meu futuro. Em vez de uma pasta com os gastos deles, comecei uma nova pasta no meu laptop chamada Planos. Tinha metas de economia para aposentadoria, fundo de viagens e ideias de investimento. Era uma pasta dedicada inteiramente à minha vida, não à deles. No meu novo refrigerador, coloquei um único post-it. 4 palavras escritas com marcador preto. Não é uma frase completa. Era um lembrete diário da lição mais importante que eu já aprendi. O dia de ação de graças nunca mais seria o mesmo. Talvez um dia encontremos uma nova forma de sermos família, baseada em respeito e não em obrigação. Ou talvez não. Mas, pela primeira vez, essa incerteza não me assusta. De pé na minha própria cozinha, na minha própria casa, sinto-me livre. Meu silêncio tornou-se minha força, e meus limites, a forma mais elevada de amor que eu poderia dar, amor por mim mesma. Você já foi aquela pessoa que sua família apoiava até que você se quebrasse? Compartilhe sua história nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias reais de traição, onde o silêncio se transforma em força.